5 filmes brutais para quem gostou de John Wick: The Raid Redemption. O filme começa com uma proposta simples, quase suicida. Uma unidade policial de elite da Indonésia recebe uma missão que, à primeira vista, parece direta: invadir um prédio abandonado no coração de um dos bairros mais perigosos de Jakarta e prender um poderoso traficante de drogas conhecido como Tama Riyad. O prédio, porém, não é apenas um esconderijo comum. Ele funciona como uma fortaleza vertical controlada por criminosos armados que dominam cada andar como se fosse um território independente. Nenhum policial jamais conseguiu entrar ali antes, e o que deveria ser uma operação tática rapidamente se transforma em uma descida ao inferno. O protagonista, Rama, é um dos policiais mais jovens da equipe. Ele não é o mais experiente nem o mais forte, mas carrega uma motivação pessoal, uma vida simples fora do trabalho, uma esposa grávida e o desejo de voltar vivo para casa. Essa conexão emocional é o que dá peso à missão, porque desde o momento em que a equipe entra no prédio, fica claro que não existe plano de evacuação. O rádio falha, as saídas são bloqueadas e cada andar revela um nível mais intenso de violência. O prédio funciona como uma espécie de ecossistema criminoso. No primeiro contato, a equipe enfrenta moradores armados improvisados, mas rapidamente percebe que aquilo é só o começo. Conforme sobem, encontram assassinos profissionais, capangas extremamente treinados e até criminosos que parecem lutar sem medo da morte. O conceito do filme é simples, mas brutal. Cada andar é uma nova arena e sobreviver a um nível não garante nada sobre o próximo. O que torna The Raid tão impactante não é apenas a violência, mas a forma como ela é apresentada como exaustiva. As lutas são longas, físicas e desgastantes. Os personagens não parecem super-humanos, eles sangram, cansam, erram golpes e sofrem consequências reais. Rama, que inicialmente é apenas mais um policial, vai sendo forçado a se adaptar, improvisar e abandonar qualquer noção de protocolo. Ele começa a lutar não como agente da lei, mas como alguém preso em um ambiente onde só existe uma regra: sobreviver. No meio do caos surgem traições, alianças temporárias e revelações sobre o funcionamento interno do prédio. O chefe do tráfico não está apenas escondido, ele controla tudo com uma rede de vigilância e medo. Isso cria uma sensação constante de perseguição, como se o prédio estivesse vivo e reagindo à presença dos invasores. A cada confronto, a equipe policial diminui, até restar apenas Rama e alguns sobreviventes desesperados. O clímax do filme é uma sequência de pura exaustão física e psicológica, onde Rama já não luta por missão, mas por instinto. Ele não é mais o mesmo homem que entrou no prédio, e o espectador também não sai o mesmo depois de acompanhar essa escalada de violência sem respiro. Filme 2. Ambientado em Berlim durante os últimos dias da Guerra Fria, o filme acompanha Lorraine Brogton, uma agente de elite do MI6, enviada para uma missão extremamente delicada: recuperar uma lista secreta que contém os nomes de todos os agentes duplos infiltrados em organizações de espionagem ao redor do mundo. Essa lista, se cair em mãos erradas, pode desestabilizar completamente o equilíbrio entre Oriente e Ocidente. Desde o início, o filme deixa claro que nada é confiável. Lorraine chega a Berlim logo após a morte de outro agente britânico que estava envolvido na mesma operação. Oficialmente, ele foi assassinado, mas ninguém sabe por quem ou por quê. Isso transforma a missão em algo muito maior do que apenas recuperar um objeto. É uma investigação dentro de um mundo onde todos mentem, incluindo aliados. Lorraine é colocada em contato com David Percival, um agente que atua na cidade há anos e que parece conhecer cada rua, cada informante e cada segredo escondido nas sombras de Berlim Oriental e Ocidental. Ele a guia por um submundo de espiões, traficantes, informantes duplos e acordos secretos. Mas desde cedo fica claro que Percival não é confiável. Ele manipula informações, esconde encontros e parece sempre estar um passo à frente de qualquer investigação. O filme se constrói como um quebra-cabeça psicológico, onde cada cena adiciona uma nova camada de dúvida sobre quem realmente está do lado de quem. Lorraine não apenas enfrenta inimigos físicos, mas também uma constante guerra mental. Ela precisa decidir em quem confiar enquanto tenta sobreviver em um ambiente onde qualquer erro pode ser fatal. As sequências de ação são extremamente realistas e cansativas, com destaque para uma luta brutal dentro de um prédio residencial,
onde Lorraine enfrenta múltiplos inimigos em um combate prolongado, sem cortes evidentes, transmitindo a sensação de exaustão real. Cada golpe parece pesado, cada movimento custa energia, e o corpo da protagonista vai sendo gradualmente destruído pela missão. À medida que a trama avança, revelações começam a desmontar toda a narrativa inicial. A lista que todos procuram não é apenas um documento, é uma peça central de um jogo político muito maior. Lorraine precisa decidir até que ponto ela está disposta a ir para concluir a missão, mesmo que isso signifique eliminar aliados, manipular verdades e assumir uma identidade completamente diferente daquela que lhe foi atribuída no início. O final do filme não entrega respostas simples. Ele joga o espectador em um jogo de camadas onde espionagem, manipulação e sobrevivência se misturam. The clock is ticking. I'm the only man in this town that can help you. I trust you about as far as I can throw you. Filme 3. Hutch Mansell é apresentado como o típico homem invisível da sociedade moderna. Ele leva uma vida repetitiva, trabalha em um emprego burocrático e parece completamente apagado dentro da própria família. Sua esposa já não o enxerga como antes, seu filho não o respeita e ele vive em um estado constante de frustração silenciosa. Nada parece acontecer em sua vida. Até que uma noite, 2 ladrões invadem sua casa. O que poderia ser um momento de tragédia ou heroísmo acaba se tornando algo inesperado. Hutch não reage. Ele não luta, a imagem de ninguém. Mas o que ninguém sabe é que essa passividade não é fraqueza, é controle. A partir desse evento, começa a surgir uma tensão interna no protagonista. Pequenos sinais indicam que ele está escondendo algo. Sua rotina começa a quebrar padrões e atitudes aparentemente comuns revelam reflexos de alguém altamente treinado. Aos poucos, o espectador descobre que Hutch não é um homem comum, mas sim alguém com um passado extremamente violento ligado a operações, algo enterrado nele há anos, uma identidade que ele tentou suprimir. E essa transformação não é gradual, é instantânea. Hutch passa a agir com precisão cirúrgica, eliminando ameaças com uma eficiência assustadora. O que torna o filme interessante é que ele não se torna apenas um assassino implacável, mas alguém que parece finalmente estar respirando pela primeira vez em anos. Cada confronto revela fragmentos do que ele foi no passado, alguém treinado para matar sem hesitação. A violência no filme vida e sua tentativa de normalidade. O conflito central deixa de ser apenas vingança. Filme 4. Robert McCall vive uma vida aparentemente tranquila. Ele trabalha em uma loja de materiais de construção, leva uma rotina metódica e parece um homem comum tentando encontrar paz após um passado desconhecido. Ele é educado, observador e possui hábitos extremamente precisos, como ler livros em cafés durante a madrugada. Mas por trás dessa aparência calma existe algo muito mais perigoso. Tudo muda quando ele conhece Terry, uma jovem explorada por uma rede de criminosos russos que controlam parte do submundo de Boston. Inicialmente, McCall tenta ajudar de forma indireta, oferecendo apoio e conversas, mas sem interferir diretamente. No entanto, quando percebe que a situação de Terry é muito mais grave do que parecia, ele toma uma decisão que muda completamente o rumo da história. A partir desse momento, o filme revela sua verdadeira natureza. McCall não é apenas alguém com habilidades de combate, ele é uma máquina de precisão. Cada ação dele é calculada, cada movimento tem propósito e cada confronto termina de forma rápida e definitiva. O que assusta não é a violência em si, mas a calma com que ela é executada. Conforme ele começa a eliminar membros da organização criminosa, chama a atenção de figuras muito mais perigosas, ligadas a estruturas maiores do crime organizado. Isso transforma um caso local em uma guerra silenciosa contra uma rede altamente estruturada. O protagonista utiliza inteligência, observação e planejamento para desmontar seus inimigos antes mesmo do confronto físico. Ele analisa padrões, identifica fraquezas e manipula situações para que seus oponentes já estejam derrotados antes do primeiro golpe. A tensão cresce quando a organização envia um assassino profissional para lidar com McCall, reconhecendo que ele não é um adversário comum. A partir daí, o filme se torna um jogo de xadrez mortal entre duas inteligências letais. Body, what do you see when you look at me? What do you see when you look at me? It's too late to start over. Filme 5. Oh Dae-soo é um homem comum, sem grandes ambições ou notoriedade,
Sua vida, porém, vira um pesadelo quando ele é sequestrado e mantido em cativeiro por 15 anos sem qualquer explicação. Ele não sabe quem o prendeu, nem o motivo. O único contato com o mundo externo é uma televisão, pela qual ele descobre que sua esposa foi assassinada e que ele é o principal suspeito. O confinamento prolongado destrói sua percepção de tempo, realidade e sanidade. Durante anos, ele tenta entender o motivo de sua prisão, treinando o corpo e a mente para sobreviver à solidão e ao isolamento absoluto. De repente, sem aviso, ele é libertado. A partir daí, o filme se transforma em uma busca obsessiva por respostas. Dai-Su não quer apenas vingança, ele quer entender o propósito de tudo aquilo. Ele começa a rastrear pistas, seguindo um caminho cheio de manipulação psicológica, encontros estranhos e revelações perturbadoras. Sua jornada o leva até figuras do passado e a um homem que parece sempre estar um passo à frente dele, controlando a narrativa como se fosse um jogo. Cada descoberta não traz alívio, mas mais confusão. O ponto mais marcante do filme é o confronto físico no corredor, onde Dai-Su, armado apenas com um martelo, enfrenta dezenas de inimigos em uma sequência crua, suja e desesperada. Diferente de outras obras de ação, aqui não há glamour, apenas sobrevivência pura. À medida que ele se aproxima da verdade, o filme revela uma trama de vingança ainda mais complexa do que a dele própria. O desfecho não é apenas chocante, ele redefine completamente tudo o que o espectador acreditava estar assistindo. Se você gostou de John Wick, esses filmes mostram que o gênero pode ir muito além da ação. Cada um aqui trabalha um aspecto diferente: sobrevivência extrema, espionagem psicológica, identidade secreta, justiça fria, vingança destrutiva.